Fala aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, galera. Estamos de volta aqui para dar continuidade às nossas aulas de quarentena, beleza? Então, hoje nós vamos entrar no assunto que fala sobre a Índia, tá, pessoal? A Índia como a nova potência emergente, né? Como uma potência que está aí crescendo no decorrer dos anos aí e hoje ocupa um lugar em uma das 7 maiores potências do mundo, tá, galera? Na aula passada nós falamos sobre a Índia, aliás, perdão, sobre a China, finalizamos, né, o nosso assunto sobre a China, e aí vamos entrar nessa aula falando da Índia. Mas, primeiramente, para a gente entender como que a Índia se configurou economicamente a conseguir ocupar uma das 7 maiores economias do mundo, a gente precisa conhecer, certo, esse país que a gente vai estudar tanto suas questões físicas como suas questões naturais, certo? Seus domínios morfoclimáticos, vegetação, hidrografia, enfim, temos que conhecer o país, né? Então, esse assunto de Índia, pessoal, ele vai ser dividido em duas partes aí com vocês, tá? Nessa primeira parte que nós estamos iniciando hoje, nós vamos falar sobre esses aspectos mais físicos e naturais, tranquilo? No sentido de vegetação, hidrografia, localização, relevo, tá? E na segunda parte, na próxima aula, aí nós vamos adentrar na questão política, certo? Na questão humana e na questão econômica, tranquilo? Para que a gente possa ter todo um conhecimento completo a respeito desse país. Vamos lá, olha só. Para entender a Índia, a gente precisa saber, né, algumas coisinhas. Por exemplo, vamos lá, acompanhe comigo aqui. A capital da Índia, né, é Nova Delhi, certo? E a maior cidade da Índia é Mumbai, beleza? As línguas oficiais que são faladas nesse país, a gente pode destacar o hindi, o inglês, certo? E o governo indiano é a República Federal e Democracia Parlamentar. O presidente é o Pratibha Patil e ela tem uma área territorial de aproximadamente 3.287.240 quilômetros quadrados, ocupando aqui, olha, o sétimo país em extensão territorial do mundo. E a sua população, né, é de mais de 1 bilhão de habitantes, né, galera? Como a gente pode ver aqui, e ocupa a segunda maior colocação nesse ranking populacional aí, perdendo apenas para quem, pessoal? Falamos na aula passada, para a China, né, galera? E a moeda desse país é a rúpia indiana. Aqui nós temos um mapa da Índia, tá? Aqui nós temos esse mapa da Índia. Estou querendo falar China toda hora, galera. Ainda não superei a China. Mas vamos lá. E olha só o que está dizendo aqui. A Índia, ela foi colônia britânica desde o século XVIII até 1949. O país ainda guarda fortes traços de sua cultura da época da colonização inglesa, principalmente com a aceitação do idioma inglês como um dos oficiais. A Índia ocupa cerca de 75% da Ásia Meridional. A independência foi conquistada em 1949 sob a liderança de Mohandas Karamchand Gandhi, o chamado Mahatma Gandhi, né, galera, que significa grande alma, né? Mahatma quer dizer grande alma em sânscrito. Então, mais lá para frente a gente vai saber que foi esse cara, esse Mahatma Gandhi que liderou a Índia na independência, né? E na sua fragmentação aí como colônia inglesa. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Aqui nós temos, olha, como vimos que a Índia, né, fica na Ásia Meridional, né, e ela é conhecida como subcontinente indiano ou continente indo-hispânico. É formada pela Península do Deccan e banhada pelo Oceano Índico, tá, galera? E possui 7 países dessa região aí da Ásia Meridional, tá? Incluindo a Índia. É um desses países que fazem parte da Ásia Meridional. Podemos dizer que são todos esses aqui, olha. Nós temos o Paquistão, temos o Nepal, temos o Butão, certo? Temos Bangladesh e aqui nós temos a Índia. Beleza? Vamos ver aqui o que fala sobre a Índia. Uma das nações conhecidas como emergente, a Índia passa por um processo de crescimento econômico nas últimas décadas. Após a independência do domínio britânico, em 1949, o país ele enfrentou diversas divergências internas, inclusive com a separação do Paquistão, ou seja, houve um momento que a Índia se separou do Paquistão, tá?
Atualmente, passa por transformações na base econômica, principalmente nos setores industrial e turístico. Então, por conta dessas transformações, né, ela conseguiu aí se reerguer economicamente no cenário mundial. Aqui ao lado nós temos a imagem do Taj Mahal, certo? Que é um ponto turístico, né, muito importante desse país. Beleza? Vamos lá. O clima da Índia, ele sofre uma grande influência da topografia, que interfere na circulação das massas de ar pela região. Essa condição natural proporciona várias variações climáticas que vão de frio de altitude na região do Himalaia e até árido a noroeste, na fronteira com o Paquistão. Então, falando já um pouco de clima e de vegetação indiana, né? Aqui nós temos diversos climas na Índia. Vamos ver cada um deles aqui. Nós temos frio de altitude, subtropical, tropical, equatorial, semiárido e árido. Vamos ver o que cada um deles é mais ou menos e onde eles estão localizados, tá, galera? Olha só. O primeiro aqui, o frio de altitude, está localizado mais ao norte, né? A gente pode ver aí marcado no mapa. Vamos ler aqui. Frio de altitude, clima relacionado com as maiores elevações do relevo continental. Então, está numa parte mais alta, né, do relevo, digamos assim. Notadamente na cadeia montanhosa do Himalaia. É o frio que predomina lá na cordilheira do Himalaia, tá? Naquela cadeia de montanhas. Possui temperaturas muito baixas na média anual, atingindo cerca de menos 40 graus Celsius, ou seja, atinge 40 graus negativos nessa região, no inverno, é frio à beça, tá? Dependendo da altitude, é claro. Nós temos aqui o subtropical, certo? Logo abaixo, que diz o seguinte: é um clima com temperatura média de 15 graus Celsius no inverno e verões relativamente quentes, com precipitações constantes, não muito intensas ao longo do ano. Este clima ele sofre alguma influência das moções de verão que penetram vindas do Oceano Índico, tá? Posteriormente, nós temos o clima tropical, que é da maior parte, né, que já predomina na maior parte, em grande parte do país, né? Olha só, clima predominante na Índia apresenta chuvas abundantes e constantes durante praticamente 6 meses do ano, correspondendo ao verão no sul do continente asiático. As temperaturas são bastante elevadas, com umidade relativa do ar também elevada, beleza? Então, o clima tropical ele é o clima que predomina aí nesse país. O clima equatorial, tá, pessoal? Olha só, o clima equatorial está relacionado a uma estreita faixa no oeste do continente do país, no caso indiano, né? Possui temperaturas muito altas, com umidade elevada durante o ano todo. Então, nessa parte aqui nós podemos ver onde se localiza esse clima equatorial. E o semiárido, olha só, o semiárido aqui, certo? É um clima com precipitações irregulares e temperaturas elevadas durante o dia, caindo pouco durante a noite. A umidade relativa do ar fica em torno dos 25%. E por último, mas não menos importante, temos o clima árido, tá? Olha só, o clima árido ele é uma mancha de deserto isolada no noroeste do continente indiano. É uma espécie de prolongamento seccionado do grande deserto da Arábia. As precipitações, né, quando eu falo precipitações, estou me referindo à chuva, as precipitações são escassas, ou seja, há pouca chuva lá, é deserto, né, galera? Com uma umidade do ar muito baixa, beleza? E aqui, olha, se a gente for, agora a gente consegue perceber, com o mapa coloridinho assim, todos os climas, né, e onde eles estão localizados, certo? Então, a gente vê aí que o tropical realmente domina, né? Seguido pelo clima subtropical. E o mais ali na lanterna nós temos o semiárido e o árido, né, que estão numa parte mais inferior do país. Posteriormente, olha só, a Índia apresenta diversas florestas densas e exuberantes, até uma vegetação de estepe ou árida que são mais esparsas e arbustivas e adaptadas ao baixo índice de pluviosidade. Quando eu estou falando de pluviosidade, pessoal, estamos querendo falar de chuva, tá? Então, ao baixo índice de chuva das regiões mais secas, tá? Então, olha só, aqui nós estamos falando já da vegetação, falamos sobre o clima e agora vamos falar sobre o tipo de vegetação predominante na Índia, tá?
A primeira aqui é a vegetação de altitude, né? Logo, a gente já associa o nome ao local, né? A vegetação de altitude está localizada em altitudes elevadas, logo em regiões montanhosas, certo? Olha só, corresponde às formas arbustivas com poucas espécies arbóreas. No período do inverno, algumas espécies perdem folhas como mecanismo de sobrevivência ao frio. Então, essa vegetação de altitude, ela é localizada numa região muito frio, né? Lá no clima subpolar, como a gente viu, na região do Himalaia. A floresta subtropical, olha, logo abaixo, ela possui espécies com altitude modestas, com bosques caducifólios, e as espécies florestais estão adaptadas a certa altitude do terreno, às temperaturas baixas durante o inverno. Logo abaixo, nós temos a floresta pluvial, né, que é a floresta do clima tropical, que predomina aí na Índia. Corresponde ao clima tropical, com chuvas abundantes no verão. As espécies possuem porte arbóreo com altitude em torno de 30 metros, tá, galera? Possui também espécies do tipo cerrado, isso é, arbustivo, né? Onde é que a gente pode achar cerrado também, pessoal? Né? Essa palavra aqui, essa vegetação, cerrado. Aqui no Amapá, né, galera, nós temos o cerrado amapaense aqui, às margens da BR-156, né, pessoal? Nós temos esse tipo de vegetação também, tá? A floresta equatorial, né? Olha só, vegetação formada por indivíduos de grande porte e densidade, muitas espécies próximas uma das outras. A enorme diversidade de espécies está relacionada à umidade e com a oferta de insolação constante ao longo do ano. Logo após, temos a vegetação semiárida, né, que apresenta espécies bastante heterogêneas, desde gramíneas, arbustos e espécies arbóreas. Predominam, contudo, os arbustos com espinhos e cascas grossas, certo? E, por último, a vegetação desértica, né, que está localizado no clima árido, né? Que são formadas por espécies rasteiras e espinhosas e bastante rarefeitas. Predominam espécies cactáceas e arbustivas de pequeno porte, ou seja, nós temos uma grande quantidade de cactos, né? Vegetação cactácea aqui, nessa parte mais desértica aqui, certo? Agora nós podemos ver, né, completinho aí o mapa, onde cada uma dessas vegetações se localizam, beleza? Olha só, a monção, agora vamos falar das monções, né? A monção é um fenômeno típico da região sudeste da Ásia, onde o clima ele é condicionado por massas de ar que viajam do interior do continente asiático para o oceano, que é a monção continental, é chamado esse fenômeno, tá? Ora do oceano para o continente, que aí já tem o nome de monção marítima, beleza, galera? Olha só. A monção de inverno aqui nós temos, são essas correntes aqui que vêm do continente para o oceano, certo? E vem ventos com sedimentos, né? A gente entende como sedimentos pequenas grãos, como se fosse grãos de areia, certo? E aqui nós temos a monção de verão, que faz o caminho inverso, né? De ventos com chuva, já é totalmente o contrário, não é isso? E a gente chama de monção marítima, né? Como nós vimos aí em cima, logo mais. Vamos lá, vamos continuar. Falando agora um pouco sobre a hidrografia da Índia, desse país, né? A gente vai entender um pouco dos principais rios que se localizam nesse país. Olha só, a hidrografia da Índia ela é constituída de rios que nascem nas regiões de grande altitude, ou seja, nas montanhas, na região do Himalaia, na região da Cordilheira, né? Onde tem uma cadeia montanhosa muito expressiva. Exemplos desses rios são os da parte do norte do país, que tem sua origem no derretimento da neve na Cordilheira do Himalaia. Ou seja, a partir do derretimento dessa neve na Cordilheira do Himalaia, os rios eles vão se formando. E os centro-sul, que originam do Grande Planalto do Deccan. O povo indiano atribui muitas crenças aos rios que banham o território, sendo alguns rios considerados sagrados, né? Então, o exemplo desses rios sagrados aí, que eu aposto que você já deve ter ouvido falar, temos o rio Ganges aqui, olha, vamos lá no rio Ganges. Esse aí, destacado em vermelho, ele é muito importante, ele é muito sagrado para o povo indiano. Olha só o que diz sobre ele.
O rio Ganges possui cerca de 2.500 quilômetros de extensão e é considerado um rio sagrado pelos seguidores do hinduísmo. O rio tem a sua origem a partir do degelo da neve, que se forma nas grandes altitudes do Himalaia. Por isso é considerado um rio de origem glacial. Durante o seu percurso, o Ganges recebe água de mais 11 afluentes até se unir ao Brahmaputra, tá? É um outro rio mais famoso na Índia, tá? Vamos ver aqui o rio Brahmaputra agora, que é o segundo rio mais famoso. Tá aí, ó. Aí nós temos ele, certo? O rio Brahmaputra possui aproximadamente 2.900 quilômetros de extensão e nasce a mais de 4.000 metros de altitude, no maciço tibetano de Kailash. Antes de chegar à sua foz, o rio se une ao rio Ganges, formando o Padma, que por sua vez desemboca em forma do gigantesco delta no Golfo de Bengala. Beleza? Então aí nós temos já o rio Ganges e o rio Brahmaputra, certo? Agora vamos ver aqui o rio Krishna, que é um rio também muito famoso na Índia. Olha só sobre ele aqui. O rio Krishna é o segundo rio mais extenso na parte centro-sul da Índia, com cerca de 1.400 quilômetros de extensão. Sua nascente no Planalto do Deccan está localizada a uma altitude de 1.337 metros, de onde segue rumo à costa leste para desaguar no Golfo de Bengala. Beleza? Então, quanto à hidrografia, a gente pode falar desses rios mais básicos aí, que são os mais conhecidos na Índia. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos seguir. Sobre sociedade e cultura agora, olha só. A Índia ela passa por uma fase democrática de relativa estabilidade. Apesar de acontecimentos ligados a grupos terroristas, ocorrem ocasionalmente. Na história recente do país, existem registros também de guerras com o vizinho Paquistão e de ataques do grupo separatistas Sikhs, né? Esses Sikhs, eles são um grupo que lutam pela independência do Punjab, né, com atentados e atos terroristas, é um grupo radical. Lutando pela independência da região do Punjab, como eu já falei, né? E a Punjab é a porção norte do continente indiano, né? Que pretende a independência, localizada no norte do país. Os conflitos étnicos religiosos são mais sérios por conta da enorme diversidade religiosa e cultural. Então, a gente tem muitos conflitos na Índia, né? Mas principalmente os conflitos religiosos por conta da diversidade religiosa, né, e cultural que tem. Já tem muita gente, né? Temos mais de 1 bilhão de habitantes ali naquele país. Mas, de forma geral, o hinduísmo ele é a religião predominante na Índia, tá, galera? Aqui nós temos a região da Caxemira, tá, pessoal? Olha só, nós temos uma legenda aqui, a região da Caxemira ela é totalmente fragmentada, certo? Nessa parte aqui em amarelo, mais claro, Jammu e Caxemira, é o território da Caxemira que pertence à Índia. Nessa parte verde aqui, nós temos o território da Caxemira que pertence ao Paquistão. Então, por conta desses conflitos aí, tá? Aqui nessa destacada em verde e amarelo é a área disputada entre a Índia e o Paquistão. Nessa mais laranja, nós temos o território que pertence à China. E, posteriormente, o território cedido pelo Paquistão à China em 1963, mas nunca foi reconhecido pela Índia. Então, esse é um dos principais conflitos lá, por conta de terra que ocorre na Índia, tá? A parte pertencente à Índia, da região da Caxemira, possui na maioria da população de religião muçulmana. E em 1989 começou um movimento pela independência do território ou anexação do Paquistão, que possui a maioria da população também de origem muçulmana. O governo da Índia acusa o Paquistão de apoiar os separatistas, que também receberam ajuda da milícia afegã do Talibã. Cerca de 30 mil pessoas já morreram nesse conflito. Então, galera, é um conflito muito sério aí que ocorre nessa região aí, entre Índia e Paquistão. Vamos lá. Olha só, vamos falar um pouco das castas, né? A gente sabe que a Índia é um país que se divide em castas, apesar que atualmente a Constituição da Índia ela não permite mais que faça a divisão. Mas por uma questão cultural, fica cada vez mais difícil o governo conter a população, né, de não fazer essas divisões por castas lá. Olha só, vamos tentar entender um pouquinho de como funciona isso. Um povo nômade, os arianos, chegou à Índia por volta de 1500 a.C. e deixou a estrutura social de castas. Inicialmente eram 4: os brahmanes, né, que são os religiosos,
os guerreiros, comerciantes e os serventes. Os que não pertenciam a uma dessas eram considerados pária ou intocável. Com o tempo, a sociedade foi se tornando mais complexa com outros ofícios, ou seja, atualmente existem mais de 500 categorias de brahmanes aos intocáveis. Conheço mais sobre essas castas. Olha só, aqui nós trouxemos alguns exemplos aqui, sabe? Que os brahmanes, que são os religiosos, estão no topo das castas, né? E os intocáveis, né? Ou párias, estão na base dessa configuração. Começando aqui pelos brahmanes, né? Olha só, são sacerdotes religiosos que têm como função principal ser guia espiritual da população. É uma espécie, né? Que nós chamamos aqui no cristianismo, nossa religião de pátria, né? É aquele que prega ali a religião e tenta ser o guia espiritual para as pessoas. Nós temos aqui também os guerreiros, né, que é um grupo encarregado da defesa do país. Atualmente, com a maior complexidade da sociedade, eles encontram-se misturados entre oficiais do exército indiano. Posteriormente, temos os comerciantes, né, que é a casta ligada à atividade do comércio, principalmente de tecidos, animais e alimentos. São pessoas empresários, né, basicamente. Aí nós temos os serventes, que são os empregados domésticos e assalariados em geral. E, por último, os párias, né? Os párias ou intocáveis, eles nascem, crescem e morrem nas ruas, vivendo de pequenos trabalhos sem qualquer direito social, apesar das mudanças após a independência. Eram obrigados a tocar uma corneta quando não estavam chegando, né? Então, esse pessoal aí, de acordo com a cultura indiana, a pessoa que nasce dessa forma, ela tende a morrer desse jeito, ela não tem condições de ascender na vida. Falando um pouco sobre os grupos religiosos também que contém na Índia, olha só, são 4 grandes religiões que surgiram na Índia, né? O hinduísmo, que predomina, né, a maior parte do país, temos o budismo, o jainismo e o sikhismo, né? Além do cristianismo e do islamismo posteriormente. Aqui nós temos a divisão, né, no país dessas regiões. Vamos começar aqui pelo hinduísmo, né, que ocupa 80% do país, né? 80% dos indianos, eles são da religião hindu. Olha só o que fala sobre essa religião. O hinduísmo, ele é a crença predominante na Índia. Mais do que uma religião, ele se caracteriza como uma tradição cultural que engloba modo de viver, ordem social, princípios éticos e filosóficos. De acordo com a religião, as pessoas possuem um espírito, né, chamado de Atman, que é uma força perene e indestrutível. A trajetória desse espírito depende das nossas ações. Os rituais compõem de 2 elementos principais: darshan, que é a meditação e contemplação da divindade, e o puja, que é a oferenda. A alimentação vegetariana é um dos pontos essenciais da filosofia hindu, porque é livre de impureza, né? Não tem nem morte nem sangue. E como todo alimento deve ser oferecido aos deuses, não se poderia ofertar algo que fosse impuro, né? Que fosse sujo. Em segundo lugar, com 12%, aqui nós temos o islamismo, tá, galera? Olha só, o islamismo, vamos ver o que fala sobre o islamismo aqui, que ocupa essa região mais ao norte da Índia. A região islâmica acredita que existia um só Deus chamado Alá. As revelações divinas estão no Alcorão, livro sagrado atribuído a Maomé, no último profeta enviado por Alá à Terra. A religião islâmica exige 5 condições básicas de seus adeptos de acordo com suas capacidades. Por exemplo, o estudo sistemático das leis contidas no Alcorão, 5 preces diárias voltadas para Meca, a cidade do profeta Maomé, né, Meca, a observação do mês do Ramadã, no qual é obrigatório o jejum do nascer até o pôr do sol, doar e fazer caridade e fazer a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez durante a vida. Então, essas são as práticas do islamismo, tá? Vamos ver agora, em terceiro lugar, temos o cristianismo, tá? Olha só, o cristianismo é um pouco mais popular, né, e a gente já conhece basicamente sobre ele, mas vamos ler aqui. É religião organizada pelos apóstolos e seguidores de Jesus Cristo, Filho de Deus enviado à Terra. A religião cristã defende e emprega alguns preceitos básicos com o objetivo de aproximar cada vez mais o homem terrestre do Pai eterno e de suas leis de justiça, amor e caridade. Além das leis mosaicas, o cristianismo defende só fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, amar os nossos inimigos, perdoar a todos que nos ofendem, fazer caridade e o bem indistintamente,
devolver o espírito e se desapegar das coisas materiais, ser benevolente, indulgente e amável, como uma criança, tá? E combater em nós mesmos o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E fugir das inquiedades, das iniquidades, das paixões baixas e da violência, tá? Então, esse é que prega o cristianismo aí. Em terceiro, agora nós vamos em quarto lugar. Temos o sikhismo, tá? Com 1,5%, né? Olha só. O sikhismo foi fundado no século XV por Sri Guru Nanak Dev, o primeiro dos gurus nascido em Tawant, atual Nankana Sahib, em Sheikhupura, no distrito de Lahore, no Paquistão. Ele não fez uma tentativa de erguer uma nova religião. Tentou uma unidade religiosa que envolve tanto os hindus como os maometanos ou muçulmanos. Guru Nanak tentou unir hindus e os muçulmanos numa única linguagem de amor a Deus a serviço do homem. As principais doutrinas do sikhismo são a união ou unidade de Deus e a irmandade do homem. Então, é mais que uma mistura aí entre o hinduísmo e o islamismo, beleza, galera? Agora nós temos aqui o budismo, tá? O budismo, eles são os ensinamentos que têm como estrutura a ideia de que o ser humano está condenado a reencarnar infinitamente após a morte, passar sempre pelo sofrimento do mundo material. O que a pessoa fez durante a vida será considerado na próxima vida e assim sucessivamente. Esta ideia é conhecida como karma. Ao enfrentar o sofrimento da vida, o espírito pode atingir o estado de nirvana, né, que é a pureza espiritual, e chegar ao fim das reencarnações. Para os seguidores, ocorre também a reencarnação em animais. Dessa forma, muitos seguidores adotam uma dieta vegetariana. A filosofia budista define 5 comportamentos morais a seguir: não maltratar os seres vivos, pois eles são reencarnações do espírito; não roubar; ter a conduta sexual respeitosa; não mentir, caluniar ou difamar; e evitar qualquer tipo de drogas e estimulantes. E por último, nós temos aqui com 0,4% da população o jainismo, tá? O jainismo foi fundado na Índia no século 6 a.C. por Mahavira. É uma religião que não reconhece a autoridade dos brahmanes nem dos textos Vedas. Os jainistas defendem sua fé baseada nas escrituras sagradas e de origem indiana muito antiga, sem autoria definida, onde está escrito que todos serão salvos perante ao Criador mediante suas boas obras, orações e sem cultos secretos ou entidades. Então, galera, basicamente as religiões aí do país da Índia são essas aqui, tá? Não esquecendo que a que predomina é o hinduísmo lá no país. Beleza? Olha só. Agora já vamos aí dar um início, né, sobre essa questão da economia da Índia, né? E a gente continua na próxima aula. Vamos lá. A Índia ela é um dos países considerados emergentes na economia mundial, como eu já falei, né? Juntamente com quem? O Brasil aqui, ó, Brasil, Rússia e China, perfaseando a sigla BRIC. Então, BRIC significa Brasil, Rússia, Índia e China. O termo BRIC, né, ele foi cunhado para denominar as 4 economias que teriam condições até 2050 de se aproximarem de bastante das economias desenvolvidas, tá, galera? E o Brasil aqui no meio. O principal setor da atividade no país é o comércio e serviços, e seguido pela agricultura e tendo a indústria por último, beleza, galera? Então, aqui a gente vai colocar, né, o significado de BRICS. Aqui nós temos o Brasil, né? A letra B, com a letra R aqui nós temos a Rússia, né, pessoal? E aqui com a letra I, né, BRI, Índia, né? E por último, né, mas não menos importante, aqui nós temos a China, tá, pessoal? Que forma BRICS aqui, tá? Olha só, Brasil, Rússia, Índia e China. Não se sabe nada ao certo sobre o futuro do BRICS. Do BRIC, na verdade, né? Pois todos os países estão vulneráveis a conflitos internos, governos corruptos e revoluções populares. Mas nada de anormal acontecer, mas se nada de anormal acontecer, iremos presenciar o início de uma era totalmente diferente de tudo que já aconteceu no decorrer das histórias das nações. O início de um mundo totalmente apolarizado, onde desapareceria por completo a ideia de norte rico e sul pobre, onde todos os países contrabalanceariam.
certo? As principais possibilidades do BRIC estão nas seguintes condições. Vamos lá. Número 1, apresentam significativas oportunidades de desenvolvimento. Número 2, grandes produtores de matérias-primas. Número 3, investimento nas estruturas produtivas. Número 4, alguns são potências nucleares. E número 5, os mercados consumidores, beleza? Então, assim, foi criado esse grupo de países aí, né, mas como se fosse uma previsão, né, dos países que até 2050 aí seriam considerados, né, importantes na economia mundial, tranquilo, para acabar com esse pensamento que formou-se, né, de que no hemisfério norte os países são ricos, no hemisfério sul os países são pobres. Porém, depende de uma série de fatores, principalmente de políticas internas, de relacionamentos internos dentro desses países, como, por exemplo, governo, né, corrupção, guerras, enfim, não é fácil, né? Mas se nada acontecesse, se percorrer tudo de forma linear, né, sem nenhum tipo de surpresa, a gente iria conseguir ver, né, nos próximos 30 anos uma economia totalmente diferente do que a gente conhece atualmente a nível mundial, tá? E agora vamos falar um pouco sobre o Gandhi, né, pessoal, que foi aquele revolucionário lá que foi o principal precursor da independência da Índia aí das mãos dos britânicos, tá? Olha só o que diz sobre ele aqui. Mohandas Karamchand Gandhi, né, que era o nome dele, né, o Mahatma Gandhi, estudou direito em Oxford, na Inglaterra, e em 1893 foi para a África do Sul trabalhar como advogado. Já nessa época, ele desenvolveu sua teoria de não violência, lutando ao mesmo tempo contra as injustiças e as leis racistas que oprimiam a minoria hindu naquele país. Em 1947, a Índia conseguiu a independência da Inglaterra sob a liderança de Gandhi, tendo a doutrina de não violência como princípio básico. Olha só, então aqui ao lado nós temos algumas fotos do Mahatma Gandhi, certo? E algumas frases que ele dizia que ele era totalmente a favor da não violência, tá? Olha só. Todos somos irmãos e é possível convivermos em paz. Então, Mahatma Gandhi ele era totalmente contra a guerra. Aqui ele um pouco mais velho, né? Todos somos filhos de um mesmo Deus, independente do nome que ele possa ter, né? Então, pode ser Jesus, pode ser Deus, pode ser Alá, enfim. Ele acreditava que todos nós éramos filhos de um mesmo Deus. Certo? É possível desobedecer às leis injustas sem utilizar de violência, tá? Os países e os povos, eles devem conviver em paz, sem hostilidade. Não é preciso assinar os dominadores ingleses para conseguir a independência. E, por último, os governos devem ser compostos por todos os grupos que compõem a população. Beleza, galera? Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje, né, a primeira parte sobre a questão da Índia como potência emergente, nós estamos finalizando agora, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários do vídeo. E na próxima aula vamos trazer sobre essa questão econômica, política e humanitária da Índia, beleza? Fique em casa, pessoal. Espero que todo mundo esteja tranquilo aí, certo? E até a próxima aula. Muito obrigado aí, viu?